eu sou a Rosimara Quelela, hoje estou aqui com o Mestre Zelão para a gente fazer uma conversa. Esse é um videocast do Umbango, onde a gente vai estar conversando com pessoas da cultura, das artes, em afroperspectiva, da educação. Então, se você é uma pessoa que tem esses nichos de interesse, enfim, trabalha, pesquisa, atua nessa área, vou deixar um link aqui embaixo e você pode preencher esse formulário para que, de repente, você venha aqui conversar comigo e espalhar a sua ideia também, trazer aí a sua conversa, as suas palavras sementes. Então, hoje eu estou aqui com o mestre Zelão, que é da Escola Mutungo de Capoeira Angola, e o mestre vai trazer aqui uma conversa para nós, para que a gente possa entender aí esses caminhos, essas gingas que existem entre a educação e a capoeira Angola. Pode se apresentar, né? Fale um pouquinho da sua trajetória para a gente iniciar a nossa conversa. Tá. Bom dia aí. Primeiramente, obrigado, né, pelo convite, pelo tema também, que é um tema que eu gosto. Eu me chamo Mestre Zelão, estou em São Paulo desde 1986, né? Mas comecei capoeira lá em São Luís, do Maranhão, com o mestre Baiano e mestre Bira. Depois ingressei no grupo Cativeira, aqui em São Paulo, e depois fui um dos fundadores do grupo Negaça com o mestre Cavaco, com quem eu me formei na Capoeira Angola. Mas no grupo Cativeira eu passei pelo mestre Miguel, mestre Biné e o próprio mestre Cavaco. Depois ele resolveu trabalhar só a Capoeira Angola, né? E aí foi nesse momento que eu fui para o grupo Negaça. E em 2009, junto com outros amigos que treinavam comigo, a gente fundou a Escola de Capoeira Angola Mutungo. Nossa. E aí, mestre, peraí, deixa eu olhar aqui, só pra gente... Então, assim, o mestre pode falar um pouquinho da sua trajetória dentro da capoeira? Como foi que o mestre entra nesse lugar de perceber que a capoeira era um caminho, né? E chega a essa ideia de, tipo, vou ser mestre de capoeira. Como que isso se deu, né? Tá, transformar isso em palavras às vezes é um momento desafiador, né? Sim. Porque, assim, a capoeira, até onde eu entendo, né? A capoeira é algo que a gente vai vivendo, convivendo dentro dela, né? Isso tem um nome que se chama prática, mas é a convivência com os mestres, com as mestras, com os amigos que praticam junto com você. Esse círculo de convivência é que vai lhe formando, né? E dando forma ao que se chama a sua capoeira, né? Dentro do universo da capoeira. Então, eu acho que é desafiador nesse lugar, porque é uma construção coletiva, né? Ela não é uma construção que eu penso sozinho, né? E muito do que eu sei sobre a capoeira, sobre a minha capoeira, vem das pessoas, vem das outras pessoas, né? Falando, isso, pô, legal, sua postura, é isso, é aquilo. Então, essa construção coletiva, ela está mais dentro tá dentro da minha percepção também, né? Porque eu sou atuante, sou ativo, criativo dentro desse movimento, mas também está dentro da percepção coletiva das pessoas que lhe circulam, que também estão nessa circularidade, né? Então, eu acho que o desafio de falar está nesse lugar, sabe? Assim, de dizer, eu me tornei mestre por causa disso, disso e disso. Eu acho que é mais esse... E tem um outro fator que acho que é interessante a gente trazer, que é esse tempo, né? Esse espaço-tempo da própria capoeira que a gente vai se criando, né? Que é um espaço-tempo criado dentro de uma temporalidade cronológica, linear, que é o tempo da vivência da capoeira, né? Então, é um outro tempo também, né? Um outro espaço que a gente consegue criar ali um momento em que a gente mergulha, que a gente se faz ali, né? Então, falar isso de uma maneira cronológica, pelo menos eu sinto uma certa dificuldade, assim, né? Porque ela não é cronológica total, né? Ela é esse ir e vir entre esses dois tempos. Entre o tempo que a gente pode chamar de circular, espiralar, e esse tempo cronológico que a gente fura, que a gente ocupa um determinado lugar para vivenciar a capoeira, para conviver com as pessoas. Então,
nesse tempo circular de capoeira que eu posso falar da minha trajetória, né? Dizer assim, olha, é uma trajetória que ela se inicia no Maranhão, né? A capoeira chega na minha vida assim, eu tenho 12 anos de idade, 12, acho que 81 por aí, com esses mestres que vão morar no bairro onde eu morava. Eu até via capoeira, assim, na escola, tinha uns meninos que já eram grandes, a gente fazia o que chamava, hoje é Fundamental 2, né? O que a gente fazia era o ginásio na época, o ginasial, né? E aí os meninos que eram maiores, já grandes e não estavam mais na escola, eles pulavam o muro da escola na hora do recreio para jogar bola, né? E aí alguns deles faziam movimentos de capoeira, né? Ficavam brincando assim e tal. Então, isso era uma coisa. Quando esses mestres chegam, que eles vão morar na rua onde eu morava, também isso foi uma coisa que ajudou eu a ir para capoeira, né? Porque chegam umas pessoas que entendem de capoeira, que vivem a capoeira e que vão morar perto, né? Porque essas pessoas que eu via brincando capoeira, eles eram longe, a gente levava o quê? Quase meia hora para chegar nessa escola, de onde eu morava para essa escola, né? E, enfim, e não eram meninos que faziam parte do meu métier, já eram uns caras grandes, já estavam lá vivendo outras vidas. E aí, eu e mais outros amigos vão fazer a capoeira, né? Com esse mestre, com esses dois mestres. E aí, isso foi um momento muito rico, assim, para mim, para meu início, porque a gente era tudo amigo de jogar bola, de tomar banho no rio, de ter outras brincadeiras, não a capoeira, né, em si, mas outras brincadeiras. Como eu morava num bairro, um bairro ainda da década de 80 muito rural, né? Era no meio urbano, mas ainda muito rural, né? Meu pai ainda mesmo plantava nesses quintais e tal, a gente tinha um terreno vasto, então meu pai fazia a rocinha dele, porque ele veio do interior, ele e minha mãe do interior de Cururupu, então eles tinham esse hábito ainda de plantar, então plantava quiabo, feijão, mandioca, enfim, cana, cada época eles estavam plantando alguma coisa. Então eu me criei também nesse lugar de cuidar da terra, né? De aprender a cuidar da terra, de aprender a ter essa relação com a natureza muito próxima, né? Então a gente, nos intervalos da escola, a gente ia tomar banho na maré. Aí meu pai me levava para a gente pegar caranguejo, me levava para aprender a tirar madeira, para construir a casa, porque nossa primeira casa ainda era... A gente tem os 3 estágios, assim, a primeira casa era construída de palha, né, de pindoba, e depois foi construída de pau a pique, até quando eu já estava grande, adolescente, já que foi construída de tijolo. Essa estrutura colonial de cimento, concreto, né, e tal. Mas eu vivi um bom tempo da minha vida nessas 2 casas, assim, né? Sim. Né, se a gente soubesse que essas casas no futuro seriam valorizadas, iriam ser Sim. gourmetizadas, a gente não teria passado por a estrutura colonial, né? Para você ver as contradições, né? Mas, enfim, voltando à capoeira, é nesse momento que eu vivo da vida também muito ligada à natureza, que a capoeira, uma prática também muito ligada à natureza, né, chega na minha vida, né? Então, e aí a gente vai fazer, a gente coloca mais a capoeira como uma brincadeira, né? Apesar da capoeira que o meu primeiro mestre ensinava, era uma capoeira mais voltada para... que é uma época que a capoeira está muito voltada para a concepção esportiva e marcial, né? Mas ela entra na nossa vivência mais como mais uma brincadeira. Né? Então a gente treinava muito capoeira, assim, vivia muito capoeira antes de jogar bola. A gente já ia até mais cedo, antes do baba, a gente ficava lá fazendo movimento. Macaquinho, esse dobrado, não sei o quê. E eu ia para casa de um e outro, e ficava treinando os movimentos, né? As entradas, as saídas e tal. E aí foi isso, esse começo, né? Quando eu venho para São Paulo, né, em 86, eu fico um tempo assim sem achar um grupo, né, que eu me identificasse. E aí nessa trajetória eu gosto ainda muito de bola, né? Não jogo mais futebol, a capoeira tomou essa dimensão, né?
Mas a gente ia para o Ibirapuera, a gente foi morar primeiro no Jabaquara, aí depois a gente foi morar na Bela Vista, a gente ia para o Ibirapuera dia de domingo, que era o dia de folga, de trabalho. E aí meu amigo, né, que agora ele mora aqui na região de São Bernardo, ele ia jogar bola, eu jogava ali um pouquinho, mas meu negócio era capoeira já, né? Então eu ia lá para debaixo de um pé de árvore e ficava treinando capoeira. Não ficava mais no futebol, né? O futebol, acho que ali, nessa transição, ele foi perdendo também o encanto para mim, assim, né? Esse encanto da bola que eu tinha no Maranhão, que até participei de time, assim, para jogar e tal. A capoeira foi tomando esse lugar mesmo de consciência, né? Vamos dizer assim, de uma consciência corporal mesmo. E aí, com o tempo, eu encontrei o Grupo Cativeiro e fui treinar no Grupo Cativeiro, né? Com o mestre Biné, com o mestre Miguel e depois com o mestre Cavaco, né? Então, a minha trajetória, enquanto se dizer assim, mestre, né? Ela tem um longo tempo mesmo, que assim, eu vou... Até outro dia eu tinha dificuldade, assim, né? De assumir essa palavra, né? Hoje em dia não, hoje em dia. Porque eu tenho a concepção que o mestre ele vai aprendendo a ser mestre também, né? Se você aprende a ser aluno, se você aprende a ser um professor, você aprende a ser um contramestre, então você tem que ter um tempo também para aprender a ser mestre. Sim. Até pensando numa coisa assim, que mestre eu quero ser? Né? Porque ser mestre não diz muita coisa. Sim, a palavra só vazia. Ela vazia, né? Que mestre eu quero Sim. ser? Que tipo de como é que eu quero dirigir, conduzir, gestar tudo isso, né? Chamado capoeira para outras pessoas. Sim. Né? Então, isso para mim é uma questão. Né? Uma questão que está sempre presente, né? Sim. Não posso esquecer dela, né? Então, toda vez que você dá aula, que você está ali nesse envolvimento, você trazer essa questão para as pessoas também, né? Você diz, olha, é nessa linha que eu quero seguir. Então, isso... É que tem um lance da responsabilidade também, né? Eu faço mais essa pergunta no sentido porque, assim, quando a gente fala de classificações, né? Ah, é professor, não sei o quê, de alguma forma você escolhe, fala, eu vou ser professor. Isso. Mas eu não sei, eu sinto que ser mestre de alguma coisa, ser mestre de capoeira, mestre de samba, mestre de jongo, mestre... Não é a mesma coisa. Parece que o negócio vai te escolhendo e vai te levando. E vai te levando. Tipo, e aí você olha, chega um momento que você olha e fala, não, eu vou ter que cuidar disso aqui. Exato, exato. É nesse lugar. E aí era um pouco isso, né, que eu queria saber, assim, como é que você chega nessa compreensão do tipo, eu tenho, é minha obrigação, vou ter que cuidar disso aqui. Sim, primeiramente, assim, são escolhas, né, nesse lugar, porque a capoeira é um universo, né, e o que foi me levando a essência da sua pergunta foi a própria capoeira Angola mesmo, assim, né, porque a capoeira Angola é uma prática, uma manifestação que a gente tem a responsabilidade de cuidar, né, ela em sua forma de ser, de se apresentar, de se expressar, ela traz isso, né? Então, você não vê uma pessoa que está à frente de um trabalho de capoeira Angola relapso. Sim. Né? Ele tem alguma... e aí, acho que essa aproximação da capoeira Angola também com os movimentos sociais ajuda ela aos mestres, às mestras, pensar onde ele vai cuidar. Né? Também para ele criar um caminho, né? Assim, dizer, por exemplo, assim, eu gosto de cuidar muito dessa questão da capoeira, do autocuidado, mas também muito nesse lugar dela como uma tecnologia, né? Uma ciência de enfrentamento, de resistência, enquanto uma ciência afro-brasileira, né? De matriz, de cultura, não esquecer isso, né? Que ela é uma cultura de matriz africana. Né? Ela não é simplesmente uma manifestação, isso tem nome, né? Não é simplesmente a capoeira, né? Porque a capoeira já passou por esse lugar de ser entendida só como brasileira, né? Então, e movimento dentro da própria capoeira. Então, tem dentro da própria capoeira, tem um movimento de embranquecimento da capoeira. Assim como dentro do samba, enfim, as nossas culturas são atravessadas por essas ideias, né?
de posse. Sim. E aí, quando você traz essa questão da capoeira como uma cultura de matriz afro-brasileira, você tensiona, você coloca aqui uma questão, né? Uhum. Que é não esquecer a sua origem, Uhum. né? A capoeira é para todos, mas não é de todos, né? Sim, Acho que isso é interessante. é É importante a importante gente frisar. entender, né? E frisar e trazer nas conversas, né? É para todos como qualquer cultura, né? Mas parece que no Brasil tem como é que eu poderia dizer? Nessa hora tem um esquecimento, né? Porque ninguém esquece que a capoeira nipônica é do japonês, que a capoeira itálica é do italiano, mas quando chega nas culturas de matriz africana, parece que tem, e indígenas, né? Não vamos esquecer da cultura indígena, parece que eu posso pegar de qualquer jeito. Sim, e fazer o que E quiser. fazer o que quiser, né? A partir do meu olhar, do meu entendimento de mundo, eu pego lá, né, algum aspecto e aí transformo. Não é assim. E eu acho que a gente está Uhum. vivendo muito esse momento de tensão no Brasil. Assim, né? Dizer, olha, calma. Primeiramente, você tem que chegar aqui e, primeiramente, ficar quieto, observar, Uhum. né? Observar, né? Para ver se é isso mesmo. Depois, iniciar uma conversa, Uhum. né? Com a pessoa que está, né, à frente desse lugar, né? Porque parece que quando essas duas culturas, parece que qualquer pessoa pode chegar e levar, né? Então esse é o momento de tensão que nós estamos assim vivendo, né? Porque quando você frisa a capoeira como uma cultura de matriz africana, já cria uma tensão nesse pensamento dela enquanto, né, que foi construído desde 30 até a década de 70, como uma cultura brasileira, né? O samba passou por isso, a capoeira passou por isso, o carnaval passou por isso, enfim, né? E aí, hoje em dia esses lugares têm essas tensões, É né? interessante pensar nisso, né? Que essa ideia do brasileiro. Porque se a gente vai olhar, as culturas brasileiras, elas são afro-indígenas, majoritariamente, Exato. né? Mas o povo afro-indígena não é considerado brasileiro, não Exa tem os mesmos direitos que os brasileiros, que né? aí que a gente entra nessa questão, né? Porque uma coisa é você dizer que é brasileiro, mas negando, né? Tem uma brasilidade que nega, né? O tempo inteiro essas corporeidades, Uhum, né? Essas sabências, esses saberes, né? Mas nega a sua existência mesmo, sim. né? Então é nesse lugar que é o embate, né? Que eu vejo assim. E onde está isso, né? Está dentro dessa concepção da cultura brasileira, de uma homogeneidade dela, né? De uma maneira homogênea e de uma cordialidade, né? Hoje em dia já é rebatido que essa coisa da democracia racial, né? Aí, Dentro desse arcabouço, né? sim. Então, tá tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Olha, vocês está aqui um pedacinho de vocês, né? Só que essa brasilidade, ela nega a origem, a essência dessas culturas, né? Uhum, E aí que eles nega o pertencimento, exatamente. né? Nega o pertencimento. E aí é aí que a gente está vivendo essa tensão hoje em dia, que já cai também dentro do lugar de formação do que se considera brasileiro e hoje afro-brasileiro, afro-indígena, né? Que são essas tensões, né? Uhum. Então essa tensão ela tem que estar no lugar de formação, de Sim, consciência das pessoas, sim, né? Se ela estiver fora do lugar que forma, que é a escola e principalmente a universidade que forma a escola, né? Porque sempre a gente fica na sim. escola, eu fico com essa preocupação, porque quem forma a escola é a É a universidade, universidade. né? Não é a escola que forma a universidade, né? É a universidade que forma pessoas capacitadas para estar na escola. Uhum. Então, às vezes a gente fica batendo muito na escola, mas a gente esquece do Do que elemento vem formador, antes. Exatamente. né? Do elemento formador. Então, se essa pessoa lá, no curso de pedagogia, ela não tiver
essas temáticas, ela não vai saber trabalhar na escola. Não, ela só vai repassar o Ela só vai preconceito que ela reproduzir, aprendeu. exato, entendeu? Então, a grande dificuldade hoje das universidades é trazer essas temáticas, e não só trazer essas temáticas, mas com pessoas que pertencem a essas temáticas. Que aí é outro engodo também para a universidade. Sim. Né? E já vendo aqui a conversa caminhar, enfatiza para nós, mestre, qual que foi a sua percepção, assim, do tipo, preciso ir para a universidade, preciso estar lá, né? O que é que te levou a fazer esse movimento de não ser só um mestre, não ser só, não no sentido pejorativo, obviamente, mas assim, ser para além de mestre de capoeira também e buscar esse caminho acadêmico do mestrado em educação? Primeiramente, esse processo começou, né, dentro da própria capoeira mesmo, assim, né? Tive um mestre, que foi o mestre Miguel, que foi uma das pessoas que lá na década de 70 já trazia essa discussão do embranquecimento da capoeira, e por isso ele era taxado como radical na época, né? Sempre, né? Né? Enfim, né? Ele já dizia que já havia esse embranquecimento, né? E por isso que ele vai montar o nome do grupo de Cativeiro, para não ser cativo de ninguém, e vai fazer toda a graduação do cativeiro a partir dos orixás. Isso lá em 78. Né? Então eu tive essa honra de ter esse homem negro como mestre. Né? E mestre Biné, mestre Cavaco, foram todos os alunos deles. Então, ali, nesse convívio nessa circularidade do grupo Cativeiro, foi a minha primeira escola para entender, né? E tinha também um professor, um sociólogo que eu conheci, que morava na mesma. Eu sou um cara honrado em receber dádivas. Assim, um homem negro, sociólogo, que morava na mesma rua que eu, né? Chama Roque de Souza, trabalhava no Centro Cultural, São Paulo, enfim, na área da cultura. E era uma época que eu estava desempregado e eu tenho esse hábito de ler. Eu ia para a porta da rua para ler, porque eu morava num quartinho pequenininho, um cubículo, né, numa pensão. E como vários nordestinos, né, não era um caso à parte, né, era uma realidade. Mas era um lugar muito rico de não perder a sua cultura também, né? Porque você mora junto com mineiro, pernambucano, baiano, alagoano, cearense, aí eu maranhense. Então, é um lugar que o resto do Brasil estava presente. Sim. Né? Foi um lugar muito representativo, assim, né? E esse professor, um dia ele falou assim, poxa, cara, sempre passo aqui, você está lendo, não sei o que e tal. A gente começou uma conversa, e na época ele trabalhava na Biblioteca Monteiro Lobato, e ele tinha que catalogar um monte de disco de MPB, e tinha muito lá aqueles LPs, né, da Abril Cultural. Pois foi um momento muito rico, porque eu fui aprender muito sobre música popular brasileira. Como ele tinha que catalogar, aí a gente fez um acordo, né? Eu ia com ele, ajudava ele a catalogar, né? Ele já é um senhor, e aí ele me pagava o almoço, enfim. E aí eu fiquei andando com esse professor um bom tempo, né? Até no cativeiro mesmo assim, ele se tornou amigo do mestre Miguel, do mestre Biné. E aí ficava andando com ele, para cima e para baixo, carregando a malinha dele e tal, que ele já é um senhor, uma mala pesada, ainda era tempo de muito papel, né? Hoje em dia a gente coloca papel na nuvem, né? Sim. Então, aí carregava, e aí eu fui conhecendo muito desse universo também, da música popular brasileira. Ele foi um cara que andou muito com Luiz Gonzaga, com Gilberto Gil, quando chegou aqui em São Paulo, então ele conhecia todo esse... Nossa, foi um aprendizado cultural assim imenso, que também me ajudou a perceber que eu tinha também que avançar. Então, esses dois elementos foram elementos, e o mestre Miguel falava assim, o homem negro tem que estudar. Ele batia nessa tecla o tempo inteiro. O capoeirista negro tem que estudar, não dá para ficar nessa, não sei o quê, tal, só jogando capoeira. Né? Ele ficava na nossa orelha o tempo inteiro com essa coisa. E aí foi uma época
década de 90 para 2000, que houve um conflito das artes corporais, com que o CREF, o Conselho Nacional de Educação Física, quis tomar todas essas artes, né? Uhum. O teatro, a capoeira, a Eles criam dança. tudo. Eles queriam tudo, né? Tudo tinha que passar pelo crivo deles. E aí a capoeira, né? Uma época que a capoeira Angola também estava se tornando muito forte, né? Entrou logo como um viés de dizer, olha, para aí, vocês não têm essa condição, né? Enfim, e aí foi um debate muito forte. Foi uma época que eu decidi fazer a faculdade e decidi não fazer uma faculdade de educação física. Olha. Né? Eu digo, poxa, então eu vou fazer uma faculdade de história, porque a capoeira é algo histórico. Uhum. Segundo os mestres que eu ando, que eu convivo, a capoeira é uma vertente histórica, né? E aí fui fazer história, vi a negação da capoeira, ou da negritude na história, enfim, né? Mas foi esse passo que eu dei, né? Sim. Que me levou para a academia de fazer um curso de história. Na época fiz na PUC, também não sabia direito essa coisa, fiz uma faculdade paga, enfim, né? Com uma bolsa restituível, tudo isso você vai aprendendo, né? Uhum. Os caminhos das pedras quando são difíceis para a gente. Aí fiquei com uma dívida que paguei outro dia, enfim, porque aí os caras vão subindo. Você acaba de fazer uma faculdade, era uma época que tinha muito também essa coisa da faculdade, lhe propiciar um caminho que iria mudar a sua vida, que não sei o quê, né? Propaganda capitalista, colonial, né? Enfim, mas foi isso que me levou foi toda essa circularidade da capoeira com essas pessoas, e até o professor Roque, que era uma pessoa, né, não tão dentro da capoeira, não era um mestre de capoeira, mas era um sociólogo que tinha toda essa questão, né, baiano também, né, toda essa questão, ele ajudou muito eu a entender também, a dar espaço, né, Uhum. e fazer uma faculdade de história, porque eu entendi também que não era pela educação física que eu iria me afastar, até porque o mestre Miguel já contradizia essa coisa da educação física, né? Enfim, como um elemento ali marcador, né? Uhum. Trazendo outra proposta para a capoeira, Sim, sim. enfim, no final é isso. E dentro disso, né, aí eu fui também trabalhar, essa coisa da faculdade me levou a ser arte educador, trabalhar como educador social, né, junto com a capoeira, então eu fui unindo esses dois universos, né, Uhum. de saberes, de conhecimento na minha própria forma de entender também a capoeira, né? Uhum. Então, fui trazendo a coisa aí senti essa necessidade que me levou a fazer um mestrado, né? Foi essa necessidade da realidade própria da capoeira em São Paulo, né? Assim, eu fui percebendo que durante esse processo lá de 90, que é quando chega a capoeira Angola aqui em São Paulo, até agora, né? Tinha pouca coisa assim no meio acadêmico sobre a capoeira Angola, Uhum. né? E pouco estudo, né? Até agora ainda tem pouco, assim, de São Paulo, né? Sim. Tem muito estudo da capoeira Angola na Bahia, né? Um pouco no Rio, hoje em dia em outros estados, mas São Paulo esse vazio, né, assim, sobre a capoeira Angola e com vários grupos de capoeira Angola aqui já, né? Uhum. Então eu senti essa necessidade de marcar esse campo também no campo acadêmico, né? E eu pensei, pô, o melhor lugar para marcar isso é no campo da educação. Já que a Uhum. capoeira Angola é uma vertente também nesse campo de causar atenção, né? Sim, Né? sim. E aí fui para fazer esse mestrado, foi bom, fizemos uma dissertação, concluímos, está pronto o trabalho, né, indicado para virar um livro, e agora a luta é para virar um livro. É fazer o livro Para acontecer, fazer o mas livro que ótimo, né? acontecer. Que ótimo. Bom, e se esses assuntos te interessam, fica aqui um convite para você. Eu estou abrindo o curso Quindese agora num formato de comunidade,
onde a gente vai poder ali ter 2 meses com algumas aulas ao vivo, né? Toda semana a gente vai ter uma aula ao vivo para a gente conversar sobre essa questão da infância na perspectiva africana e entender os processos educacionais a partir de Quindesi e pensar junto numa roda de conversa, numa roda de criação de conhecimento. Essa comunidade vai ficar ativa esses 2 meses, depois eu fecho, ainda não sei quando volto, mas a gente pretende ir voltando com ela e renovando cada vez mais essa perspectiva de infância através da nossa ancestralidade. Porque quando a gente pensa em infância a partir da ancestralidade, a gente consegue resolver diversas questões que estão nos afligindo atualmente em relação a como as coisas estão se organizando no mundo, e aí a gente consegue juntas e juntos criar saídas para pensar sobre como educar as nossas crianças. Então fica aqui o convite para você, se você quiser, vai dar uma olhadinha ali na descrição do vídeo na hora que terminar, ver essa comunidade, vai lá no meu Instagram também que tem informações sobre a comunidade Quindesi lá, e fica aí o convite para você. Essa questão, né, tipo, de fazer o mestrado no campo da educação, como que foi a relação capoeira-educação, né? Que tensões ali foram encontradas nesse campo? Porque, né, que educação estavam esperando que você falasse e que educação você estava falando? Eu acho que isso tem duas coisas para a gente falar, né, aqui de maneira rápida. Uma é o exotismo, né, assim, de alguns professores. O mestre, é um prazer de ter um mestre aqui, que lindo, que maravilhoso, né? Aquela coisa da faculdade, né? Uhum. Dos professores ali e a realidade em si, né? A realidade em si que gera tensão pela própria estrutura como foi construído o Brasil, né? Constituído ou sendo constituído até agora, né? A capoeira, ela já é uma educação em si, né? A capoeira Angola, digamos de passagem, que é o que eu sei falar hoje em dia, né? Ela já é uma educação em si, né? Sim. Ela já é um campo que forma pessoas. Agora, a questão acho que está aqui, né? É um campo formal, uma universidade, né? Que tem lá seus cânones, que tem sua maneira de entender uma formação, e a capoeira, que ao longo do tempo veio formando pessoas, outros tipos de pessoas, né? Outras formações, né? Então, esse contraste, ele é tenso. Sim, Né? sim. Esse contraste ele é tenso, porque a capoeira ainda é algo, né? E eu espero que ela seja, por longo tempo, né? Algo que passa pela universidade. Uhum. E não algo que se estabilize na universidade. Né? Porque, né, a gente teria que criar todo um outro campo nos departamentos mesmo para caber essas culturas, né? Elas não cabem na universidade, ela cabe lá para fazer uma dissertação, fazer um doutorado, um pós, não sei o que e tal. Ela cabe como tema, como argumento, né? Mas lá, pelo menos eu não vejo lá o lugar da capoeira. Uhum. Acho que o lugar da capoeira é com as pessoas mesmo, no meio do povo mesmo. Esse é o lugar dela, né? Esse é o lugar que ela cria, que ela se sente, pelo menos a minha capoeira, né? Não sei a dos outros. Tem que falar da minha, né? Exato. Né? A minha capoeira se sente confortável nesse lugar. Sim. Né? Num lugar que ela se assenta, né? Que ela se equilibra, que ela vadeia, que ela brinca, né? Que o corpo é um brinquedo e ao mesmo tempo propõe uma brincadeira. Né? Agora você falando, eu fico pensando aqui, né? É até interessante a gente pensar nesse lugar, né? Também da percepção da diferença. Tipo, a universidade, ela forma uma pessoa numa determinada área para que ela se destaque daquela área, né? E ela se torne especialista num tema separado das outras pessoas. E aí, quando você vai para a capoeira, você tem uma vivência de viver junto, de comunidade. Né? De trazer as pessoas para perto. Eu fiquei pensando isso agora porque você tá falando e eu lembrando da sua defesa, né? As pessoas não cabiam na sala. Aí tem que ir lá para fora fazer a roda, né? Teve todo um momento ali onde as pessoas daquele sistema universidade ficaram extremamente incomodadas com com que esse tanto de gente está fazendo aqui. Quem é esse cara, né? Que traz tanta gente aqui, Sim. né?
E acho que é isso, né? E um outro ponto que eu acho que complementa o que você trouxe, que é a capoeira, quando você se torna um mestre, um professor, vamos dizer um professor, uma pessoa que já gesta capoeira, você não é especialista de capoeira, Sim. né? Você sabe falar de diversos assuntos com propriedade, Uhum. né? Dentro do seu universo, né? Você não se torna um especialista, né? De um assunto, né? Você se cria num meio cultural que esses assuntos eles estão em movimento, Uhum. né? Eles estão em movimento. Então, eu posso aprender a falar de geografia com você porque eu convivo com você. E a gente fala num lugar em que você também não está como um especialista, Uhum. né? Então, eu posso aprender sobre ciências sociais conversando com as pessoas vivendo a capoeira. Então, esse deslocamento também, né? O que se chama de disciplina na faculdade, eles estão na vida, estão na Uhum. convivência, na vivência, e não engessado dentro de uma disciplina. Isso também é algo muito sábio, né? Sim. Num lugar que tudo isso está fluindo, como diria Nego Bispo, está na confluência, né? Isso tudo está na confluência, não está num lugar que só determinada pessoa pode falar. Uhum. Não está determinado que só pessoa, porque se especializou, agora ela é isso, aquilo. Não, isso está no nosso dia a dia, né? E isso é legal, porque eu acho isso muito positivo, porque vai formando pessoas num outro lugar, né? Se Sim. você conversa com o mestre de capoeira, através da capoeira, ele fala de um monte de coisa, como a gente está falando aqui agora, entendeu? Sim. Né? Esse universo da capoeira é um universo de muitas estrelas, de muitos cometas, de muitos satélites, enfim, né? Multiplicidade, De né? multiplicidade, de diversidade, né? Então, a capoeira, ela é um lugar multicultural, né? Uhum. Então, a gente está dentro de uma diversidade que ela vai se complementar. Isso não quer dizer que não tenha conflito, isso quer dizer que é dentro desse movimento que se vai aprendendo outros movimentos, Uhum. né? E isso é um choque, porque que eu senti assim, então a universidade ela vai lhe afunilando, né? Quando eu cheguei assim, por um lado é bom, né? Porque você tem um tempo ali que é pequeno também, se você for pensar, né? 2 anos para fazer um mestrado é um tempo Minúsculo, né? minúsculo, né? Então a faculdade ela vai afunilando, né? O seu tema cada vez mais, né? Sim. Então ela vai Limitando, né? A limitando, né? visão. Ele vai limitando. Então, por isso que eu digo que a capoeira não cabe na universidade, Que entendeu? ela abre. Ela é algo que vai alargando, né? E aí a Sim. faculdade é algo que você pode estar lá no pós-doctor, não sei o quê, mas é sempre a tendência é afunilar, para você se Uhum. tornar cada vez um especialista mais especializado, Sim. né? Então, você no mestrado, você sabe um pouquinho, aí você vai se especializar no doutorado, aí você sabe mais um pouquinho, mas é sempre um negócio que vai, né, vai lhe pondo em caixinhas, né? Uhum. Entendeu? Nunca você é um grande afluente, Uhum. né? Nunca você é um grande rio, Sim. né, para desaguar no mar. Você é um rio canalizado. Sim, tem um caminho muito Você tem um certo caminho ali. muito linear, né? Sim. Entendeu? Não, é interessante pensar nisso. E aí, mestre, pensando no processo, né, dessa relação capoeira, escola, né, capoeira, universidade, é, como que o mestre vê essa como que o mestre vê mesmo a possibilidade de a gente somar com esses espaços, ainda que com as suas Sim, limitações e tudo mais, né? Por exemplo, se a gente vai pensar nas nossas crianças e jovens hoje, né, com essa questão de estarem ali o tempo todo na tela, tipo, enfim, muito limitados, né? Qual que é a grande contribuição, assim, na sua perspectiva, que a capoeira pode trazer para esses espaços? eu acho que primeiramente a capoeira está presente nesses espaços, né? Ela precisa estar,
Hoje em dia eu vejo até como uma, né, estamos numa discussão grande nos estados brasileiros com essa questão da capoeira nas escolas, né? Sim. Que aí tem enfim, não vamos entrar nisso aqui, mas é só para deixar marcado assim, né? Então tá uma grande discussão, né? A capoeira nas escolas e tal. Eu acho que é necessária a capoeira na escola, né? Ou em qualquer lugar que tenha pessoas. Por quê? Porque a capoeira é uma prática, é uma vivência corporal, primeiramente isso, né? Mas não é simplesmente corporal, ela é um diálogo corporal, né? Isso já leva para outra esfera, entendeu? Não Então, é só movimento, não é né? só movimento, é um diálogo que se dá entre duas pessoas e, no momento da roda, numa circunferência, uma circularidade, né? Preenchida por uma musicalidade, por um ritmo, por olhares, por gestos, enfim, né? Isso é uma potência, né? Quando estamos sendo ensinados a corpos ficarem parados, imersos dentro de uma caixinha, né? De um quadrado, né? Então, tendo a capoeira que traz toda essa outra, né? Todo esse preenchimento, né? Que é um corpo ativo, criativo, um corpo alegre, um corpo que brinca, um corpo que distensiona, né? Que tira a tensão, né? Essa tensão carregada de preocupação das Uhum. pessoas, né? É um momento que você descontrai, Sim. né? Que você brinca, que você imerge dentro dessa cultura. Senão você não brinca. Se Uhum. você não mergulhar, também você não brinca. Então, o desafio é mergulhar. Sabe, igual quando a gente chega no rio, na cachoeira, a água está gelada. Não, você vai ter que mergulhar. Mesmo que você vá lá, põe um pezinho devagar, aí depois a água chega até o joelho, né? Aí depois, Sim. né, para se ambientar, né? Mas você só conhece depois que você mergulha, Uhum. né? Você tem seu tempo. É igual chegar na praia. Não chega na praia, vai direto, né? Chega lá na praia, olha, senta, estende a toalha, a canga, não sei, qualquer coisa lá, esteira. Aí olha a praia, vai lá, se benze para entrar na água, né? Pede licença, tem todos esses Uhum. procederes, né? Sim. Então, mas o que eu vejo que é a importância da capoeira nesse lugar, né? E aí é um lugar não só na escola, mas um lugar social. A capoeira ela tem que estar nesses lugares. A escola é um dos lugares que a capoeira tem que estar, porque a escola é exatamente o lugar de formação, Sim. né? Mas a necessidade da capoeira é estar em diversos lugares que há opressão, Uhum. né? Então a briga hoje é para estar na escola, né? Porque a capoeira traz uma outra educação, né? E aí uma contradição com a escola, porque a escola ela segue a tradição colonial, Uhum. colonizadora, que é você sentado olhando um para a nuca do outro, quieto, sem poder falar, a não ser quando o professor lhe pergunta, né? Então, que é aquela ideia do aluno, né? De onde surgiu a ideia do aluno, que é o sem luz, Sim. né? Que é uma ideia lá do iluminismo, né? Então, o professor é o que tem a luz, né? Então, ele chega cheio de saber e vai lhe colocando como se você fosse Um potinho. um potinho sem nada, né? Então, essa ideia, ela tem que aprender a dialogar com essas outras ideias, Uhum. né? Elas hoje já não dão conta de formar Uhum. pessoas para essa modernidade que a gente vive. Sim. Acho que no final das contas, assim, né? Se a gente for pensar, se calhar nunca deu. É, eu, Mas ela é, ia, né, tipo, exato, ia se arrumando ia ali. dando um jeitinho, Exato. mas agora tá Tá insustentável, né? insustentável, exatamente, né? E aí, uma das tecnologias é a capoeira, né? Mas pode ser o jongo, pode ser o samba, é a cultura indígena, né? Que é rica também. Então, como é que essas culturas... Mas, para ver isso, precisa criar uma ambiência na escola. Uhum. Né? Um outro ambiente, porque o ambiente da escola hoje também ele é excludente. Sim. Né? O ambiente da escola hoje ele provoca duas vítimas. Assim, de bate Tá. pronto para a gente falar.
é o professor e o aluno, Uhum. né? Com problemas muito sérios, psicossomáticos, os dois, Uhum. né? Então, se esse ambiente da escola também não for um ambiente, não se tornar um ambiente que abrace, que acesse as pessoas de uma outra forma, não sei se esse projeto vai dar muito certo. É. Né? Porque o que está em questão aqui não é se a capoeira vai estar na escola, né? Ao meu ver, né? Não é simplesmente a capoeira estar na escola. É que escola também Que vai receber essa que vai capoeira, receber né? essa capoeira. Essa outra forma de educar. Onde acontece esse diálogo? Uhum. Né? Isso para mim é o mais importante, né? Sim. Até teve uma reunião ontem e o menino me mandou o Meet, mas eu não pude participar, né? Em que lugar a escola também comece a mudar para receber esse outro tipo de formato? Porque senão não vai, Não tem como, né? não Na tem estrutura como, né? rígida. Vai confundir o aluno, vai Sim. causar mais problemas, Sim. entendeu? Se não tiver também uma escola já preparada para dialogar essas duas tipos de formação para formar as pessoas. Exatamente. Exatamente. Bom, mestre, a gente está caminhando aqui para o final da nossa conversa. Aí queria que o mestre deixasse aqui um recado para nós, né? Para quem trabalha com cultura em afroperspectiva, com educação, com capoeira, Angola, né? Enfim, deixa aí o seu recado de mestre que tem um caminho para que a gente possa se inspirar e seguir. O recado que eu gostaria de deixar é que todas essas ciências, né, que a gente tem, e hoje também tendo algumas pessoas tendo a oportunidade de ir ao continente, né, e fazer esse diálogo, né, também, que é importante também, né, a gente, quem puder retornar para fazer com que essas coisas também se encontrem, né, porque tem uma Uhum. diáspora, né, Sim. que é riquíssima, mas que muitas das vezes também não consegue, né, fazer esse diálogo com sua origem, né? Então, como é que a gente também está nesse caminho do meio, né? Ao mesmo tempo Uhum. tendo que dar conta numa diáspora de várias coisas, né? Que é onde a gente vive, onde a gente precisa, mas também fazer esse retorno, né? Então, eu Uhum. acho que isso é um momento também que a gente está conseguindo viver, né? Assim, de aproximações, né? Porque é importante que a gente se aproxime mesmo, né? Uhum. Assim, perceber essa aproximação e fazer ela existir, Efetivar, né? efetivá-la, né? Exatamente. Torná-la física, né? Sim. Torná-la uma realidade, né? Eu acho que isso é uma coisa que é um movimento que eu acho que todos nós que trabalhamos na diáspora com nossas tecnologias, a gente tem, se tiver oportunidade, tem que fazer, Sim. né? Até para fortalecer lá e cá, Sim, sem fazer essa né? Essa conversa. conversa existir mesmo num diálogo mais, né? Não ficar só nesse diálogo aqui, nesse embate, né? Uhum. Porque aqui é um embate, né? É uma Sim. luta todo dia, Constante. constante, né? Então, acho que esse é um conselho que eu gostaria, né? Gostaria não, já estou fazendo, né? Já. Deixando, né? De deixar, Sim. né? De como a gente também presta atenção nisso, né? E põe uma Sim. atenção também para essa realização, né? Não Uhum. ficar só se desgastando com esse sistema aí, Sim, se nutrir, né? se É sobre se nutrir e nutrir. nutrir também o continente, né? Porque Exatamente, quando a gente fazer um. volta, a gente nutre também, né? Exatamente, porque a gente já tem uma outra caminhada, já É um tem outro outro olhar, uma outra olhar, outras coisa, né? Outras percepções. percepções que são essenciais. Eu falo isso porque eu estava conversando com uma menina, a Jordana, que é do grupo Angolês Senhor, e ela foi para Moçambique numa operação de bolsa de sanduíche com o doutorado dela, né? Então a gente ficou conversando hoje, porque isso também é um plano, né? Um plano nosso. Então a gente
Rapaz, a gente ficou conversando das 10h30 até umas 2 horas sobre essa vivência dela, pra você ver como é Sim, rico. sim. E a gente não terminou a conversa. Caramba. Para ver como é rico, ela mostrando vídeo, foto, ela dizendo, mestre, isso aqui é interessante. No meu doutorado, o senhor buscar isso aqui, né? E ela teve lá com as tocadoras do Kijenge, do instrumento que é parecido com o birimbau, assim, uma coisa muito rica no Moçambique. Então, a gente ficou nessa ideia, né? Por isso que eu estou deixando isso como um recado para a Sim, gente, que a gente precisa fazer. E isso, como fez o exatamente. mestre Cobra Mansa, né? Como algumas pessoas vêm fazendo, assim. Que eu acho que isso tem que se estender para mais Claro. pessoas. É porque a nossa mente colonizada não tem jeito, né? Quando a gente pensa em algum não, ir lá para a Europa, levar cultura afro-brasileira, não, gente, a gente tem É, que fazer o caminho uma inverso. curva e retornar, né? Tem Exato. que criar outros sistemas de troca. Mestre, agradeço demais a sua presença aqui. É sempre muito bom conversar com o mestre, mas achei muito interessante também trazer essa oportunidade de trazer conversa para as pessoas, né? De ampliar esse diálogo, né? O mestre tem lá o Instagram da Escola Mutungo, né? Então, quem quiser conhecer a Escola Mutungo, apareça por lá, dá uma olhadinha, né? E tem rodas nas sextas, Isso. né? Rodas nas sextas-feiras e uma agenda de treino também. Mas é um prazer imenso te ter aqui e poder fazer essa conversa, né? E espalhar essas ideias aí. Muito, Pô, muito obrigada, gratidão imensa. obrigado aí mais uma vez, né? E agradecer, assim, por você, né, uma pessoa próxima, possibilitar a propagação, a reverberação da nossa fala, né? Porque tem a sua também, Uhum. né? Então, quanto mais vozes negras reverberarem no mundo, né? Uhum. Mais esse mundo tende a se transformar. Sim, mais movimento Obrigado a aí. gente causa. Gratidão aí. Ah, imagina.